Bom dia, sejam bem-vindos aqui ao canal do GEGAD, o Grupo Espírita Gabriel Delany. Eu me chamo Leilson Monteiro e a gente vai iniciar nesse momento mais um Espiritismo Presente, o podcast do Grupo Espírita Gabriel Delany. Estamos localizados em novo endereço na rua Antônio Menino, número 203, no bairro Divinópolis, aqui em Caruaru, próximo ao convento da nossa cidade. Estamos no mês de dezembro com palestras públicas presenciais apenas nas quartas-feiras, das 20 às 21 horas. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, @GEGADespírita. Hoje estamos recebendo o trabalhador da casa, Robson Santos, que vai dar continuidade à série Grandes Nomes do Espiritismo, e vamos conhecer Gabriel Delany. Bom dia, Robson, agora é com você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, conforme você esteja ouvindo este podcast aqui do GEGAD, o Grupo Espírita Gabriel Delany. Eu sou Robson Santos e participo aqui da casa e vou conversar hoje sobre Gabriel Delany, que é o patrono da nossa instituição e que foi um dos baluartes do Espiritismo à época do senhor Allan Kardec. O nome de Gabriel Delany, de batismo, de nascimento, foi François-Marie Gabriel Delany. Ele nasceu em Paris, na França, em 23 de março de 1857 e desencarnou em 15 de fevereiro de 1926. Ele teve a profissão de engenharia, foi um dos pesquisadores importantes do movimento espírita à época do senhor Allan Kardec, na vertente mais científica. Se nós temos assim o Leon Denis na vertente filosófica, nós poderemos configurar e trazer para a área da ciência o Gabriel Delany, que fez estudos sobre mediunidade, sobre reencarnação, sobre o perispírito em várias de suas obras. Um pouco da história do Gabriel Delany. Ele foi filho do Alexandre Delany. Alexandre Delany era amigo muito próximo do senhor Allan Kardec, e a mãe de Gabriel Delany, ela também participou do movimento inicial com o senhor Allan Kardec para as fundamentações, inclusive na área mediúnica. Um dos pontos importantes do Gabriel Delany é que ele nasce justamente nesse meio espírita. Vejamos, ele nasce um mês antes da publicação de O Livro dos Espíritos. Então, 18 de abril de 1857 é publicado O Livro dos Espíritos, um mês antes ele reencarna. Quando ele tem 7 anos, o senhor Allan Kardec está publicando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E é nesse contexto, nesse meio do movimento espírita nascente, francês, kardeciano, que o Gabriel Delany ele vai nascer e vai desenvolver-se. Então ele vai ver com frequência o senhor Allan Kardec, vai ver o movimento, o espírito sério, a seriedade do trabalho do senhor Allan Kardec. Tanto assim que ele vai fundar a União Espírita Francesa em 1882 e funda também um jornal, L'Espiritisme, o Espiritismo, nesse mesmo ano, 1882. Junto com Leon Denis, Gabriel Delany ele participou de vários congressos e ele estava presente no primeiro Congresso Espírita e Espiritualista que aconteceu em 1890 e também ele participou num dos últimos congressos já no século XX, em 1926, 26 ou 27. Eu vou dar uma olhada aqui. Nós poderemos destacar também a fundação da Revista Científica e Moral do Espiritismo, que por muitos anos levou a público artigos científicos e filosóficos sobre a temática espírita. Isso foi em 1896, e ele vai falecer justamente em 1926, aos 69 anos de idade, e foi sepultado no cemitério do Père Lachaise. Os livros do senhor Gabriel Delany, que
destacam pontos importantes sobre o estudo do perispírito, da mediunidade, da imortalidade do ser. O Espiritismo perante a ciência. Essa é uma obra de 1885. O Fenômeno Espírita, em 1893. A Evolução Anímica, em 1895. A Alma Imortal, em 1897. Pesquisas sobre a Mediunidade, 1898. Há um conteúdo do Congresso Espírita e Espiritualista, da sua palestra em 1900. Há também dois tomos, ou dois volumes desse livro, As Aparições Materiais dos Vivos e dos Mortos, que não é um livro encontrado com facilidade, mas já tem uma tradução aqui no Brasil, As Aparições Materiais dos Vivos e dos Mortos. Veja que ele adentra no estudo de paranormalidade para analisar as materializações das pessoas encarnadas e também das pessoas desencarnadas. E por último, há esse extraordinário livro que é o estudo sobre a reencarnação, onde ele vai, juntamente com o senhor Allan Kardec, discutir as bases conceituais, filosóficas e também científicas da reencarnação. É importante destacar esse documento que foi transformado no livro, documentos para o estudo da reencarnação, que é aqui no Brasil, ele teve o título de A Reencarnação, publicado pela Federação Espírita Brasileira, porque essa temática da reencarnação é uma temática que o senhor Allan Kardec, ele levantou a bandeira. Enquanto o movimento espírita inglês negava a reencarnação, por incrível que pareça, o senhor Allan Kardec defendeu essa tese, essa ideia, essa realidade, a ideia dessa realidade, da reencarnação, da pluralidade das existências. Inclusive, está lá em 3 capítulos do Livro dos Espíritos. Ao longo de todas as obras organizadas pelo senhor Allan Kardec, ele vai destacar, vai fazer referência à reencarnação, principalmente o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese, onde nós vamos ver considerações importantíssimas sobre a reencarnação. E esse livro do Gabriel Delany, que foi publicado após a sua desencarnação, em 1927, é justamente esse reforço que o Gabriel Delany vai dar à ideia do senhor Allan Kardec. Desde jovem, na verdade, desde menino, o Gabriel Delany ele não gozava de boa saúde. Ele teve um problema no olho esquerdo que o isentou do serviço militar, inclusive resultou em uma infecção que prejudicaria progressivamente a sua visão. Com o passar dos anos, sua saúde agravou-se. Já no final da existência, ele já estava andando, se locomovendo, melhor dizendo, com a cadeira de rodas. Depois, ele não casou. Alguns estudos biográficos contam que no início de 1905 ela adotou um bebê de 7 meses de idade, a pequena Suzanne Rabotin, a quem dedicou imenso amor e lhe fez muito bem. Em 1906, a paralisia dos membros inferiores obrigava-o a andar com 2 bengalas, nem por isso abandonou as conferências na França, no exterior, sempre divulgando as ideias espíritas. No período da Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, a saúde de Gabriel Delany piorou ainda mais. Cada movimento era um grande sofrimento. E ainda por cima, ele ficou cego. É interessante essa coincidência dos últimos momentos nessa existência de Gabriel Delany, coincidindo com também Leon Denis, que perdeu a visão, foi perdendo a visão ao longo e já no final da existência. Em 1918, já não conseguia mais andar, sendo necessário o uso de cadeira de rodas. Não obstante todo esse sofrimento, ele continuou produzindo incessantemente. Ele desencarnou às 7 horas da manhã do dia 15 de fevereiro de 1926, aos 69 anos, em Paris. Seu funeral ele foi realizado em 18 de fevereiro, no famoso cemitério Père Lachaise,
o maior da capital francesa, onde foi cremado e teve suas cinzas depositadas em uma urna no jazigo da família. Então, essas são algumas notas do querido Gabriel Delany, a quem nós, espíritas, devemos muito ao seu trabalho, ao seu estudo, que desde a adolescência, ele, já desperto para a filosofia espírita, dedicou-se a estudá-la, a divulgá-la, não só em Paris, mas também fora dela. Como eu falei, em 1882, com a reorganização do espiritismo na França, na ausência do Sr. Allan Kardec, ele funda, em 24 de dezembro de 1882, a União Espírita Francesa. Então está entre os fundadores o Alexandre Delany, o pai, e ele. Um ano depois, ele vai fundar a revista O Espiritismo. Ele recebe uma ajuda da famosa médium inglesa Elizabeth Desperance, que lhe doou uma quantia favorável para essas despesas da revista. Ele teve também estudos com vários médiuns. Em 1904, juntamente com Charles Richet e outros estudiosos, ele presenciou os prodigiosos fenômenos de materialização da Vila Carmen, em Argel. E a produção literária, como já apresentei antes, foi vasta. Ele, aos 28 anos, muito jovem, ele vai escrever a sua primeira obra, que é O Espiritismo perante a Ciência. Então, todas essas obras do Sr. Gabriel Delany é sempre um elogio e uma aproximação da ciência para com o espiritismo, do espiritismo para com a ciência. Ele vai estudar a mediunidade, vai fazer um estudo belíssimo do perispírito em evolução anímica, que a gente pode fazer um paralelo, inclusive, com o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. A alma é imortal e a reencarnação. Então, cabe a todos nós a reverência ao querido Gabriel Delany e estudar as suas obras, os seus livros, e fazer sempre referência à sua memória. Daí porque nós temos como patrono da nossa instituição ele, Delany, e por abreviação nós temos aí o Grupo Espírita Gabriel Delany, conhecido como GEGAD. Um abraço a todos. Agradecemos a Robson Santos pela participação no nosso podcast dessa semana. Lembramos a todos que estamos em novo endereço, na rua Antônio Menino, número 203, bairro Divinópolis, aqui em Caruaru. Rua Antônio Menino, número 203, bairro Divinópolis, aqui em Caruaru. Ali, próximo ao convento da nossa cidade. Estamos com palestras públicas todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas. Todos os domingos temos também o Evangelho no Lar, às 18 horas, das 18 às 18h30. Você pode acompanhar através do link da sala do Evangelho no Lar, que disponibilizamos nas nossas redes sociais. Fiquemos todos na paz e na harmonia do Cristo. No próximo domingo estaremos de volta com mais um podcast Espiritismo Presente, uma produção do GEGAD, o Grupo Espírita Gabriel Delany. Fiquemos em paz, uma semana de muita luz a todos.